Pessoal, aqui é a Gaia. Vamos para o terceiro vídeo de Mutantes Malfeitores. Vamos aqui falar agora sobre os arquétipos de personagem. No último vídeo nós falamos sobre criação de personagens, conceitos gerais de criação, falamos sobre nível de poder, pontos de poder, desenvolvimento de personagem, complicações, etc. Agora nós vamos dar uma geral nos arquétipos, os tipos principais de super-heróis que existem. E eu vou analisar cada um deles e explicando para vocês mais ou menos o porquê da construção desse jeito de cada um dos arquétipos. E lembrando, isso aqui é para servir como uma iniciação de quando nós formos ver cada uma dessas características mais a fundo nos próximos vídeos. Porque nos próximos vídeos nós vamos ver especificamente sobre as habilidades, sobre as vantagens, sobre as perícias, sobre os poderes. Então, aqui nós vamos ver um pouco mais ou menos como funciona a criação de personagens e um pouco mais ou menos como funciona a alocação dos pontos de poder. E eu vou explicando também o porquê das construções. Existem, se não me engano, 12 arquétipos, nós vamos ver todos aqui nesse vídeo e vou explicando na melhor das hipóteses cada um. Todos os arquétipos são construídos com nível de poder 10. Nível de poder 10 equivale ao super-herói clássico, que é o herói competente capaz de salvar uma cidade. Normalmente é esse o nível de poder 10. Uma cidade, um estado. Nível de poder 12, lembrando, é para os heróis de uma nação, que salva uma nação, os maiores de uma nação. Nível de poder 14 são os maiores de um planeta, acima disso já vai para os interplanetários, cósmicos, etc. E nível abaixo de 10, nível 8, NP8 equivale aos personagens que são heróis iniciantes, aprendizes a heróis, heróis jovens, heróis mais fracos. E abaixo disso, nível 6 são os humanos cinematográficos, nível 4 os humanos de elite e por aí vai. Então, todos os arquétipos são para o nível mais ou menos o mais comum de super-heróis, que é o nível de poder 10. Vamos começar aqui com o artista marcial. O artista marcial é um que não tem poderes. A ideia é que a super capacidade dele é simplesmente um treinamento no nível extraordinário. E o que ele tem de sobrenatural basicamente são as capacidades levemente sobre-humanas, mas sua capacidade de luta é o principal. Lembrando que 0 a 3 é o nível frequentemente humano. 3 sendo o nível de treinamento mais máximo possível assim de um ser humano. 4 é o limite absoluto, é o limite mais contundente de um ser humano comum. 5 já beira o sobre-humano. E acima disso é basicamente sobre-humano. Então nós temos, ele tem vigor 3, ele é bastante resistente, é um limite assim, treinado como um humano. Ele tem força 4, que é o nível olímpico de força. Ele tem destreza 4, que é a capacidade de coordenação manual, intelecto 0. Lembrando que 0 não é ruim, 0 é destreinado, é a pessoa comum. Ele tem presença 0, intelecto 0, é a pessoa comum. Aí ele tem prontidão 5, que já beira o sobrenatural. Prontidão já é o nível aumentado de prontidão. Aí ele tem agilidade 6, que já é essencialmente sobre-humano. Pequeno, baixinho, mas é sobre-humano. E ele tem luta 13, que é nesse foco, nós vemos que aqui o foco dele é a capacidade de luta. Luta é a capacidade de combate corpo a corpo. Isso é que luta identifica. Cada ponto em luta te dá um ponto em combate corpo a corpo, para você bater, lutar com o cara, e um ponto em aparar, para você defender os golpes. Então, ele é especialmente capaz em combate corpo a corpo, num nível sobrenatural. Ele tem 13 de luta. Isso aqui é muito acima do humano, muito acima. Bruce Lee teria no máximo assim 5 de luta. Se você considerar assim, ele já cinematográfico, 5 de luta. Então, esse cara é infinitamente superior. Lembrando que nesse jogo, de forma geral, a cada um ponto é 2 vezes melhor. Então, ele tem 7 pontos acima, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 vezes mais ou menos melhor do que Bruce Lee. 128 vezes mais rápido, 128 vezes mais preciso e por aí vai. Então, esse cara é um monstro. É basicamente o Ryu de Street Fighter.
Qual é o foco interessante do artista marcial, que é um dos arquétipos que eu acho mais interessantes, mais divertidos? Que ele não tem um poder. Tirando as capacidades dele sobre-humanas, a luta dele sobre-humana, ele não tem nenhum poder, realmente. O que ele tem é uma porralhada de vantagens, uma calhambada de vantagens. Que ele tem aqui ação em movimento, agarrar aprimorado, ataque acurado. Isso tudo nós vamos ver em mais detalhes quando a gente ver as vantagens. Mas, por exemplo, ação em movimento permite que ele ataque, ele se mova antes de atacar e depois se mova depois de atacar. Então ele pode andar, bater e voltar, o que faz com que ele possa fugir, sair do campo de ameaça dos oponentes. Ele tem agarrar aprimorado, que permite que ele possa agarrar alguém com uma mão só. Isso faz com que ele possa agarrar duas pessoas ou socar uma pessoa enquanto agarra outra. Ele tem ataque acurado, que permite que ele reduza a chance, o dano que ele causa, a força do impacto, mas aumente a chance dele acertar. Ataque defensivo, que reduz a chance de acerto, mas aumenta a defesa. Ataque dominó permite ele atacar vários oponentes fracos, capangas. Ataque imprudente, ataque poderoso, ataque preciso. Ataque preciso permite que ele ignore certas limitações. Avaliação, crítica que permite ele avaliar o oponente, crítico aprimorado, que tem mais chance dele causar grandes danos com o soco dele, desarme aprimorado, esgrima extraordinário, e por aí vai. Ele tem um monte de... O foco dele é ter essas vantagens. Lembrando, o que é a vantagem? Por quê? Porque o ponto, minha gente, da gente estar vendo os arquétipos é entender como esses personagens são criados para você poder criar o seu. Porque você tem a ideia do seu personagem que quer fazer. Eu quero fazer isso. Então, ele teve a ideia. A ideia do artista marcial é que ele praticamente não tem habilidades sobrenaturais. A luta dele é sobre-humana, mas ainda assim a capacidade de lutar é uma capacidade humana. Ele apenas elevou a enésima potência essa capacidade. Ele não tem nenhum poder sobrenatural, o artista marcial. Este é o foco. Então você vê que ele tem atributos e capacidades bem mundanas. A agilidade dele é levemente sobre-humana, a prontidão assim levemente sobre-humana, mas o resto dele não tem isso. O foco dele é que ele é tão treinado que ele consegue enfrentar oponentes infinitamente sobre-humanos, muito acima do humano normal. E por isso que ele tem tanto foco em vantagens. As vantagens, o que são as vantagens? São normalmente treinamentos muito específicos do personagem, ou meio que poderes naturais que os humanos têm acesso. Então, repara que ele é super treinado. E aí isso aqui é muito importante da gente ver. Rolamento defensivo. Além de todos os treinamentos que ele tem rolamento defensivo. Isso é muito importante porque você vai ver rolamento defensivo muitas vezes em muitos tipos de arquétipos. Rolamento defensivo é o clássico Batman, que ele não tem uma dureza muito forte do corpo, mas ele é capaz de rolar dos golpes e assim simular uma capacidade de resistência muito maior do que ele normalmente teria. Isso é rolamento defensivo. É assim que muitos heróis que não têm uma proteção física muito grande conseguem resistir a golpes, é com rolamento. Então, rolamento defensivo, para cada nível em rolamento, você aumenta em 1 a defesa de resistência, que é a capacidade de absorver dano físico, dano concreto contra ele. O que é interessante com o rolamento defensivo é que isso a gente fala mais à frente, que eu não vou falar aqui as regras extras que eu uso em minha mesa. Por exemplo, rolamento defensivo eu também adiciono a esquiva para esquivar de ataques em área, mas isso a gente fala nos vídeos quando eu falar sobre regras alternativas. Então, nós vemos que ele é um personagem que foca num treinamento avançado de combate. E é por isso que ele é poderoso. Aí nós vamos para as perícias. Lembrando, nível 5 numa perícia é o nível profissional. Graduação 5 é profissional. Graduação 10 é mestre. E o que eu falei? Níveis acima de 10 já é sobre-humano. E você dificilmente vai encontrar qualquer personagem que tem nível acima de 10 numa graduação. Porque já é nível alienígena, nível assim... um conhecimento que é praticamente um conhecimento acima do conhecimento máximo. Você pode pensar que cada ponto, cada graduação equivale a 10% do conhecimento. Com 10 equivale a 100%. Acima de 10 é muito raro você encontrar até mesmo personagens que tenham isso. Brainiac poderia ter, por exemplo, tecnologia 15. Mas você não vai encontrar muitos personagens que tenham perícias ali acima do nível 10. E veja que o artista marcial também é assim. Ele tem 10. Ele é um mestre em acrobacia, ele é um mestre em atletismo.
Aí você fala, o corpo a corpo dele é baixo, ele tem corpo a corpo desarmado 3. Sim, porque a luta dele é sobrenaturalmente alta, ele não precisa ter um corpo a corpo desarmado tão alto. Ele tem filosofia 5, ele é um profissional em filosofia. Furtividade 8, intimidação 8, intuição 8, percepção 8. Ok. Esses números aqui fora do parênteses é a graduação, dentro do parênteses é o total. Acrobacia, quando você faz um teste de acrobacia, você soma com agilidade. Então é 10 mais 6 é mais 16. Ele vai rolar um D20 mais 16. Atletismo você soma com força. Então ele tem 10 mais 4 dá 14. Ele vai somar um D20 mais 14. Combate corpo a corpo desarmado, você soma com luta. Então é 3 mais 13, 16. Por aí vai. Lembrando, o nível de poder dele é 10. Isso quer dizer que o máximo que ele pode ter de soma de causa e efeito é 20 em muitos dos seus efeitos. O máximo que ele pode ter em perícia é o NP mais 10. Então o máximo que ele poderia ter é mais 20 em acrobacia. Vamos supor que ele tivesse agilidade 12. Ele não poderia ter acrobacia 10. Isso a gente falou no último vídeo. Ele só poderia ter acrobacia 8, porque o máximo que ele pode ter é mais 20 em uma perícia. Aí nós vamos ver aqui a seção de ataque. Iniciativa é determinada por agilidade, mas normalmente iniciativa aprimorada, que é uma vantagem que nós temos aqui. Ele tem um nível de iniciativa aprimorada, cada nível de iniciativa aprimorada confere 4 pontos em iniciativa. Então ele tem 6 de agilidade, mais 4 de iniciativa aprimorada, para um total de 10. Aí nós vemos os ataques. Ele tem desarmado mais 16, você coloca o nome, o tipo do ataque, o valor do ataque, e aí o alcance, o dano e o fator crítico. Lembrando que normalmente o crítico é num 20. Como ele tem aqui crítico aprimorado, ele reduz em 1 a chance de crítico. Então, ao invés, ele reduz o fator de crítico em 1, ele aumenta a chance de crítico em 1. Então, o que era 20 vai para 19. Então, o máximo que você pode ter é 4. Então, ele poderia ter uma chance de 16 a 20 caso ele tivesse crítico aprimorado 4. E aí, com isso, nós estamos vendo aqui já a ficha dele por completa. E aí nós temos reparem aqui, que a gente falou também no último vídeo. Ele tem mais de 16 de ataque. Lembrem, é causa-efeito. Se o ataque é 16, o efeito máximo que você pode ter é 4, porque o nível de poder dele é 10. É o dobro do nível de poder. Se ele tivesse nível de poder 12, o máximo que ele poderia ter é 24. O que acontece? Você tem mais 16 de ataque, então o dano máximo que ele pode ter é 4. Porque 4 mais 16 dá 20. Causa e efeito somados tem que somar, no máximo, normalmente, 2 vezes o nível de poder da série. Esse personagem é nível de poder 10, o máximo que ele pode ter é 20. 16 de ataque, 4 de dano, 20. Nós vamos agora para as defesas. As defesas são os salvamentos dele para ele resistir aos ataques e aos danos. Então nós temos aqui esquive e aparar, são as defesas físicas, são as chamadas as defesas ativas. Esquiva para ataques à distância, parar para ataques próximos. Fortitude é para ataques biológicos, ataques que afetam a saúde do personagem. Vontade, os ataques que afetam a mente. E resistência, a durabilidade física dele. Então, nós temos essas defesas dele. Lembrando, vontade mais fortitude tem que somar no máximo 20. Ele tem um máximo de 2 vezes o nível de poder. O dele é 10, o máximo é 20. Então a vontade dele é 9, a fortitude é 11, somam 20. Ele não poderia ter vontade 11 e fortitude 11. A esquiva e o aparar, quando somam com resistência, devem somar 20, incluindo o rolamento defensivo. Então, ele tem 7 de resistência, mais 13 de esquiva, 20. 7 de resistência, mais 13 de aparar, 20. Acabou. Está tudo correto, ele está todo equilibrado, todo feito. Esse é o artista marcial, um personagem que é feito para não ter poderes sobrenaturais. O nível de treinamento dele é tão grande que ele consegue fazer essas coisas. E aqui tem um resumo de todos os gastos de pontos dele, que a gente vai ver mais à frente nos detalhes. Porque, por exemplo, aqui é força 4. Lembrando, habilidades gastam o dobro de pontos de poder por grau. Então ele tem 4 graus, ele vai gastar 8 pontos de poder. Aqui é 8, aqui é 12, aqui é 26, aqui é 10. Cada vantagem é 1 ponto. Então ele vai gastar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí vai somando. As perícias. Cada 2 pontos de perícia equivale a 1 ponto de poder.
Então, ele tem 10 aqui de acrobacia, custa 5 pontos de poder. 10 de atletismo, custa 5 pontos de poder. Cada um extra numa defesa, custa 1 ponto. Isso é porque a gente não tem acesso a quanto que ele gastou. Essas fichas são meio ruinzinhas. Mas aqui tem o total. Ele gastou 19 pontos nas defesas. Agora que nós vimos o primeiro, nós vamos ver mais rapidamente os outros. O blindado é o clássico Homem de Ferro. O foco do blindado é... Ele tem essas características altas, mas elas vêm, muitas vezes, da sua armadura, a armadura de combate. Tanto que tem aqui, ó, o poder dele servomotores, força aumentada 12. Então ele tem mais 12 de força quando ele está com a armadura. Sem armadura ele tem 0 de força. No caso, essa aqui, se não me engano, é a Ultramarine, é uma mulher. Se não me engano. Eu não lembro todos os personagens de cabeça assim do Mutantes e Malfeitores. O que acontece? Vamos dar uma olhada, porque esse é o primeiro personagem que tem nível de poder. Primeiro passo, reparem que o intelecto dele é 5. Desse personagem é 5. O que mostra que ele tem um nível de inteligência que já é genial. Um nível genial, muito genial de inteligência. Reparem que tem 0 de presença. Não quer dizer que o personagem não tenha presença. É só não é treinado. E agora que nós temos poderes, nós podemos ver uma coisa importante em Mutantes e Malfeitores. Mutantes e Malfeitores, os poderes, eles não são descritivos. Os poderes dos Mutantes e Malfeitores, eles não são ao estilo... Como é que se chama? O estilo fechado. Que cada tipo de poder é uma coisa a ser comprada à parte. Mutantes e Malfeitores, ele é um poder na base de efeitos. Você pensa no efeito que você quer ter e aí você descreve como esse efeito é. É aberto, não é fechado, Mutantes e Malfeitores. Então, por exemplo, você vai ver que em negrito está o nome que o personagem dá aos poderes. Então, por exemplo, jatos plantares. Qual é o efeito dos jatos plantares? Voo. O efeito é de voar. Servomotores. Esse é o nome da descrição do poder. Qual é o efeito do poder? Aumenta a força. Aí ele tem aqui raios de força. Esse é o nome do poder. Qual é o efeito desse poder? É o dano à distância. É assim. Isso aí nós vamos ver cada um dos poderes quando a gente entrar no capítulo de poderes. Agora a gente não vai fazer isso porque vai demorar horas para falar sobre cada um. O que eu vou falar é sobre os arquétipos e geralmente o que eles são, o que eles procuram. Então nós temos aqui o arquétipo do blindado, que tem uma armadura especial, que aí a armadura tem proteção, impenetrável, a gente vai ver tudo isso mais à frente. Impenetrável quer dizer que não é só pele, realmente uma durabilidade muito alta que absorve automaticamente certos efeitos. Aí tem computadores táticos que aumentam o ataque à distância, a esquiva, a luta. Então, sem a armadura, esse personagem é extremamente mais fraco. Com a armadura, ele é muito mais forte. Aí tem sistema de comunicação, sistema de suporte vital, que dá imunidade 10, isso aí a gente vai ver mais à frente. Quer dizer que não precisa respirar, não precisa comer, não precisa um monte de coisa. E o traje de batalha ele é removível. A maioria desses efeitos de equipamentos, eles têm uma falha que é removível, que reduz o custo para comprar estes poderes. Isso nós vamos ver na parte de poderes propriamente. Então isso é importante, caso você queira fazer um personagem que use uma lança mágica, que use uma armadura, que use esse tipo de coisa, você normalmente vai colocar na questão removível. Repare que tem poucas vantagens. Uma delas é inventor. Quer dizer que o personagem pode criar novos itens superpoderosos. Tem uma regra específica para isso que nós vamos ver no capítulo 7, se não me engano, que é o capítulo de equipamentos. Então está muito mais à frente. E aí por aí vai indo. As perícias. Vamos ver que nenhuma perícia desse personagem, nenhuma perícia é acima de 10, que é o que a gente já falou. Repare que ele tem ciência, escolher uma entre ciência, engenharia e negócios. 5. 5 já é um nível profissional. Profissional. Se você quer ser alguém, o meu personagem é profissional em uma área, é 5 graduações que ele tem. Não precisa ir acima. Do ponto de vista de interpretar seu personagem. Lembre, 5 é profissional. 10 é mestre. O blindado não tem tecnologia 10, ele tem tecnologia 8. É importante lembrar disso.
Para você não achar, vou botar 15 pontos na perícia. Não faz sentido você colocar 15 graduações numa perícia. 10 já é mestre. A menos que seu personagem seja uma criatura com uma inteligência cósmica, não tem por que ter um valor acima de 10. Aqui nós temos novamente os ataques, as defesas. Repare que esse personagem ele é muito mais vulnerável em certos aspectos. A resistência dele é 12, porque a esquiva e o aparar é 8. O que isso quer dizer? É mais fácil acertá-lo. Ele é diferente do artista marcial, que é mais difícil de acertar. Ele tinha 13 de esquiva e 13 de aparar, mas a resistência dele era baixíssima. Por outro lado, esse aqui tem uma resistência alta, mas a esquiva e o aparar dele são mais baixos. Isso significa que é mais fácil atingi-lo, mas é mais difícil feri-lo. Por outro lado, a vontade é mais baixa e a fortitude são mais baixas. Então, atacá-lo com outros tipos de dano, que não apenas o dano físico, é uma prioridade caso você queira vencê-lo. Combatente do crime. Esse é o clássico Batman. Os vigilantes, o Batman. Porque essencialmente esse é o personagem que tem um cinto de utilidades e grande furtividade, é tipo ninja. Então repare, olhe que é importante lembrar do que a gente já falou. Nível acima de 3 já representa a pessoa que é única, é nível olímpico, é nível assim de alguém que nasceu para aquilo. Lembre, o combatente do crime é tipo Batman. Ele tem força 3 e vigor 3. Lembrando, 3 e 3 equivale assim ao nível máximo que uma pessoa comum treinando todo dia vai conseguir. Nível 4 é alguém que tem um talento incrível para coisa e treina todo dia. Acima disso já é níveis sobre-humanos. Reparem, ele tem força 3 e vigor 3. Destreza 6 e agilidade 6. Já é nível assim que ele é uma aberração de tão bom. Já é nível baixo sobre-humano. 4 de prontidão, 4 de presença, 4 de intelecto. São magnificamente treinados. E luta 12. A luta desse personagem é sobre-humana. Quase tão alta quanto a do artista marcial. Porque esse aqui é o Batman. É basicamente combate corpo a corpo, nível altíssimo. O foco dele, isso a gente vai ver porque é muito importante. Esse é um conceito dificílimo em Mutantes Malfeitores, mas é um conceito crucial para você fazer qualquer personagem. É o repertório. Repertório é quando o seu personagem tem vários poderes baseados numa ideia central. E que aí esses poderes eles custam muito mais baratos. Nós iremos ter um vídeo só falando de repertório. Repertório é necessário para você fazer os personagens em Mutantes Malfeitores. Então repare, ele tem um repertório de 12 pontos. Isso quer dizer que ele pode ter um poder que custe 12 pontos e comprar poderes alternativos custando apenas 1 ponto e fazendo várias variâncias desse poder. Nesse caso, os poderes dentro do repertório têm que fazer sentido. O do vigilante, o do combatente do crime, é o cinto de utilidade. Ele tem várias pequenas coisinhas que ele carrega no cinto que ele pode utilizar para o combate. Então, nesse caso, ele tem flashbang, bomba de fumaça, bomba de gás sonífero e bumerangues. Nós vamos ver outros repertórios nos próximos arquétipos. Você vê que ele tem um comunicador, ele tem uma pistola com gancho, que permite que ele se balance por aí, e tem um uniforme que dá proteção 2. Aqui tem as opções, alguns arquétipos têm isso. Você pode escolher qualquer uma na criação, e aí você ganha um efeito especial de sentinela, você ganha um veículo, você ganha um truque, você ganha mais equipamento e coisas do gênero. Ele também, assim como o lutador, ele tem um nível alto de vantagem, que são coisas específicas, treinamento ou recursos. No caso, ele tem equipamento, que é importante para ele. E ele tem as perícias. Repare que nenhuma perícia também é acima de 10. Tem várias perícias em 8, mas nenhuma perícia é acima de 10. Porque 10 já é normalmente o nível máximo de treinamento que você pode ter. Acima disso é sobrenatural. E, novamente, ele é mais difícil de acertar. Ele tem esquiva e aparar 12 e resistência 8. Lembrem do regulamento defensivo, que é muito importante e muito comum de você ver em personagens que eles são frágeis, mas enquanto eles puderem se movimentar, eles são bastante resistentes. Vontade 10, fortitude 6. Aqui é o construto, é o clássico visão e semelhantes. Ele tem uma coisa muito importante, que é o vigor nulo. Porque ele é não vivo, ele tem imunidade a efeitos de fortitude e tem o vigor anulado. Ele é imune à fortitude, ele é imune a testes contra a fortitude. Ele é imune a coisas biológicas, etc.
Assim como o combatente do crime, você pode ter as opções. Você pode escolher ser um elemental, um espectro, um morto-vivo ou um soldado, super soldado. Então, nós temos todas essas questões. O construto é bem simples. Esses outros arquétipos eu vou passar mais rapidamente, que a gente já viu os pontos centrais e importantes, gerais, dos personagens. Nós vimos sobre repertório, nós vimos sobre personagens que não têm poderes e focam apenas em treinamentos e vantagens e coisas do gênero. Nós vimos personagens que se baseiam em equipamentos. Se você perde o equipamento, você perde os poderes e por isso você tem um desconto no custo das habilidades. Esse é o construto, esse é o controlador de energia. Uma coisa que é importante, reparem sempre nos atributos. Presença 0, um robô. Agilidade 3, luta 9, força 11, intelecto 5. Mesmo sendo um robô, intelecto é 5. É levemente sobre-humano. Repare, um controlador de energia não tem um único atributo acima de 4, porque não faz sentido o controlador de energia ter isso. Outra coisa, e é importante perceber que o controlador de energia ele tem aqui, escolha 3 efeitos alternativos. Grande parte do controlador de energia é ter vários efeitos que você faz com sua energia. Você pode ter um chicote de fogo, uma parede de fogo, um raio de fogo, uma bomba de fogo, um ataque que penetra a armadura, um ataque múltiplo, que nem o Vegeta vai fazer, faz um múltiplo ataque, e por aí vai. Então, você tem todas essas questões. O foco do controlador de energia é esses múltiplos efeitos. Olha que interessante também, ele tem a mudança rápida que eu falei. Ele custa 1 ponto e significa que você pode mudar para o seu uniforme como ação livre. Você faz assim, você nem gasta a sua ação do turno, você já vai para o seu uniforme de combate. Aqui diz que a principal é escolher energia, etc. E por aí vai. A resistência dele é 12 e é importante que a resistência do controlador de energia é um campo de força. Que enquanto ele estiver desperto, o controlador de energia tem esse campo de força que torna ele muito resistente. Se ele desmaiar, não puder manter o seu campo de força, ele fica muito mais vulnerável. Novamente, uma coisa importante aqui é que ele tem combate à distância e controle de energia. Você pode botar como perícias os seus poderes. Isso é importante de lembrar. Engenhoqueiro, ele é muito semelhante ao blindado, mas o foco é, enquanto o blindado ele tem a armadura dele, o engenhoqueiro ele faz várias engenhocas, ele faz muitas invenções diferentes. Então ele tem alguns poderes que esses poderes representam as engenhocas dele, que são as coisas permanentes que ele tem sempre consigo, mas ele também tem aqui inventor e permite que ele possa criar novas engenhocas. Repare que o engenhoqueiro ele tem uma inteligência extraordinária. Ele é o clássico super inteligente que faz as engenhocas na hora. E isso a gente vai ver nas regras de inventor, que ele pode realmente fazer engenhocas assim em minutos, a depender se ele resolver gastar muitos pontos em acelerar a capacidade de fazer, de projetar e fazer a engenhoca. Mas nós vamos ver isso mais à frente. No caso, repare que tem intelecto 10 e tecnologia 10, que permite a ele inventar as coisas. Ninguém tem um nível de perícia acima de 10. Porque é muito, muito, muito surreal o nível de perícia acima de 10, uma graduação acima de 10. O total dele é 20, mas a graduação dele é 10. Reparem também o que a gente já tinha falado. Como todos os efeitos, os poderes deles vêm de engenhocas, de coisas, de dispositivos que podem ser retirados, todos eles têm removível. Você pode removê-los. Então, por essa penalidade, eles recebem um desconto. Isso é importante para o engenhoqueiro. Entender o engenhoqueiro. O guerreiro é normalmente o tipo Aquaman, mas é os guerreiros elementais, os guerreiros místicos. Esse é o guerreiro. Você pode escolher que é aquático, que é do vento, que é super rápido, que tem super salto. E por aí vai. O guerreiro é esse cara que tipo um guerreiro sobrenatural, seja alien, seja elemental, seja místico. Aqui entra também entra o Aquaman e também entra a Mulher Maravilha. Entraria no guerreiro. Repare que ele tem atributos acima do humano, mas intelecto é 1, prontidão é 4 e por aí vai. Repare também que ele é bastante equilibrado. Ele tem 10 em tudo, praticamente. Mestre de armas é o clássico. O Wolverine pode ser mais ou menos um mestre de armas.
que ele não é o combatente do crime, não é aquele que é meio que investigador, não é o Batman. Aqui entra o Wolverine, entra o Deadpool, entra o Taskmaster, que eu não sei qual é o nome em português. Entra todos esses caras que têm muitas habilidades com armas, capacidade de combate específica. E aí você pode escolher aqui o que tipo de mestre de armas ele é. Reparem que ele não é tão bom em luta quanto o artista marcial combatente de crime, mas ele tem uma destreza bem alta, que permite que ele seja versátil. Aqui é interessante que você pode escolher seu equipamento. Equipamento é algo muito específico que nós vamos ter que falar depois, que equipamento é uma regra mais complexa e a gente vai falar duas vezes equipamento, quando a gente falar em vantagens e quando a gente falar no capítulo 7 equipamentos propriamente ditos. Veja que por ele também, assim como o combatente do crime e o artista marcial, ele tem um monte de vantagens. Nenhuma perícia dele é acima de 10. E é basicamente isso. Repare que ele, mais até do que o artista marcial, ele foca em não ser atingido. A resistência dele é baixíssima. Se ele é atingido, ele cai. O metamorfo entra no hall de personagens muito complexos. O engenhoqueiro, o metamorfo e o mímico são três personagens muito difíceis de se fazer e de se utilizar. São personagens que apenas, se você já tiver conhecimento do sistema, eu diria para você fazer e jogar. Porque o metamorfo, ele tem isso aqui, o variável. Essencialmente, o variável você tem uma quantidade de pontos que você pode ficar mudando toda hora para escolher os poderes que você quiser. É extremamente poderoso e é extremamente difícil de se jogar. E o metamorfo, no caso, o variável tem que ser a partir de um tema comum. No caso, é formas animais. Ele é um mutano. É um personagem muito difícil, um personagem muito complexo, que nós vamos possivelmente ter um vídeo só para falar dos personagens mais difíceis, que é o mímico, o metamorfo e o invocador e o engenhoqueiro são os tipos mais complexos assim de se utilizar. Então, o metamorfo basicamente você pode mudar seus poderes a cada combate tomando as formas de animais. Só saber que ele é bem difícil e é isso aí. O mímico, muito semelhante. Porque o mímico, ele é basicamente a mesma coisa, só que ao invés de você escolher a sua forma, você tem que tomar o poder de alguém. Aí você repare que olha como é ao mesmo tempo muito simples o poder dele, mas é muito complexo. E só para reiterar, em Mutantes e Malfeitores, os poderes eles não são fechados, eles são abertos. O que isso quer dizer? Você descreve o seu poder e diz o efeito que você quer dar a ele. O nome do metamorfo o poder dele é metamorfo. Metamorfo. O efeito do poder é variável. É isso. Reparem no mímico. É o mesmo poder. O poder do metamorfo é variável, o poder do mímico é variável. Só que ele chamou esse poder de imitar e ele mudou completamente o efeito, a forma desse imitar, ao dar vários extras específicos. Ação de movimento contínuo, etc. Isso tudo nós vamos ver mais à frente, bem mais à frente. A gente provavelmente vai ter 2 vídeos só para falar de poderes e mais um vídeo só para falar de modificadores e talvez mais um vídeo para falar das falhas. Porque essa é a parte mais complexa, mais importante do sistema. Construção dos poderes. Então, o mímico é muito difícil, assim como o metamorfo, não é para um jogador iniciante assim começar com o mímico. O místico também é difícil, mas não é tão difícil quanto o mímico. Reparem que o místico também não tem nenhum atributo muito acima do sobrenatural, a não ser prontidão, que é a capacidade dele de percepção e vontade. Então, o místico, assim como o controlador de energia, ele se foca em efeitos alternativos. Ele também não é um personagem muito simples. Os poderes são complexos, e além disso, o místico ele é um personagem que, a depender do jogo que você está jogando, não é aplicável. Muitos jogos de super-heróis não tem magia, então o místico ele é um personagem que você tem que ver se ele é permitido ou não dentro do mundo. Uma coisa importante aqui do místico é que ele tem ritualista. Ritualista é basicamente inventor. Só que enquanto o inventor ele faz com tecnologia, o místico faz com magia, misticismo. Então, ele vai fazer aqui, ele vai usar magia para criar as ferramentas mágicas dele, os artefatos. O original é o super-homem, super força, super resistência.
uma luta alta e grande vigor, super força, super velocidade e voo. Bem direto, bem simples, é um herói até bem comum e bem fácil de utilizar. Esse e o Titânico são os dois mais simples de se utilizar. Se você é um jogador novo, eu sugiro que você use algo desse tipo. Porque são heróis bem diretos, bem fáceis, bem práticos. O psíquico é basicamente uma variação mais tecnológica, mais científica do místico, que é alguém que tem várias capacidades únicas, mas normalmente são capacidades ligadas ao poder da mente. Então você tem aqui telecinesia, telecinese, depende de como você queira falar, telepatia, ilusão mental, ilusão telepática, ilusão é um poder complexo, bem complexo, que a gente vai falar quando a gente falar dos poderes. Mas de forma geral, repare que o máximo, o sobrenatural dele é a prontidão. O resto é tudo igual. É tudo humano. 1 de agilidade, 2 de destreza, 2 de luta, 2 de intelecto, 3 de presença. Titânico. Esse é um personagem bem simples de utilizar, assim como o original. E são os dois personagens assim mais fáceis. Eu diria, tem outro também que é muito fácil, que é o Velocista, que é esse. Esses são os 3 personagens mais fáceis de usar e que assim mais fazem sentido. Porque os outros, eles têm depois desse, o outro mais fácil é o blindado. O blindado também não é muito difícil de utilizar. Mas os outros, eles têm particularidades que necessitam que você saiba o que você esteja fazendo. E alguns são muito difíceis. Metamorfo e mímico não é para qualquer um utilizar, não. O mestre de armas, você tem que saber qual arma você vai utilizar, as manobras de combate, então é difícil. O guerreiro, ele também é relativamente simples, mas ele é menos simples do que os outros, porque ele tem também vantagens muito específicas. Engenheiro tem que fazer as invenções. Então, o construto tem algumas questões específicas por ser um construto, não ser um ser biológico. Então, os mais simples, se você é um jogador novato, é utilizar o original, o titânico, o velocista, e o blindado. São os mais fáceis, os mais diretos de se utilizar. E não tem muito o que falar deles. Eles têm atributos super altos, combate, capacidade de causar dano, super força, super resistência. O titânico. Repare aqui, ele tem um efeito alternativo que é a onda de choque, que é poder derrubar as pessoas com o impacto da onda de choque, do impacto dele no chão. Então, isso aí a gente vai falar com efeitos alternativos, mas lembrando que efeitos alternativos estão sempre presentes. E você tem o velocista, que é outro tipo de herói que eu gosto muito. E reparem que o velocista, igualmente, ele tem as defesas altíssimas e a resistência baixa. Se ele é atingido, ele é morto, basicamente. Aí o velocista ele tem aqui velocidade 15, ele pode andar 100 mil km por hora. É quase 100 vezes a velocidade da luz, do som. Quase 100 vezes a velocidade do som. Então é muito, muito rápido. Ele pode subir para a parede quando ele está correndo, ele tem defesas aumentadas, ele tem que correr sobre a água e por aí vai. Uma coisa também interessante dele é que o dano dele é baixo, que é o que a gente já tinha falado antes. O dano dele é baixo, é dano 5, mas ele tem aqui multi-ataque. Isso é algo que a gente vai falar no futuro. Então ele pode atacar muito rapidamente o mesmo alvo. Mas o dano é baixo. Se ele enfrentar alguém que é muito difícil de machucar, que ele tem invulnerabilidade, ele não vai conseguir ferir o cara. Mas se ele enfrentar alguém que não tem invulnerabilidade, ele pode machucar muito o cara. Então, estes são os arquétipos. Isso aqui é útil para que você leia, para vocês lerem, que é a criação de personagens. Você tem a criação do Gralha e você tem a criação da princesa. E com isso, nós terminamos o segundo capítulo. No próximo, nós vamos falar mais profundamente sobre as habilidades dos personagens. Aqui foi Gaga. Se gostou, dê like, dê share, comente, se inscreva no canal, etc. Eu vou continuar a série. E fiquem ligados que Brasil de Heróis, que é o cenário que eu estou desenvolvendo, vai ter Mutantes, Malfeitores e Fate. Então, se você está vendo esses vídeos, você vai poder entender Brasil de Heróis. Aqui foi Gaga. Até a próxima. Falou.